Ocupação não se equipara à produtividade. Atividade não é necessariamente realização. E é disso que nós vamos falar nesse 17º vídeo desta série de 21 vídeos falando das 21 leis irrefutáveis da liderança, para desenvolver o líder que existe em você. Mas antes, eu vou te pedir uma atividade. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão perdendo tempo em vez de estar priorizando o que é importante. Entender um pouco mais dessa lei e assista ele até o final. Se fizer sentido, curta, faça o seu comentário, tá certo? Sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar sobre a lei das prioridades. Os líderes entendem que movimentação não é realização. Os líderes não vão se movimentar até um determinado ponto que ele não precisa priorizar, que não vai levar ele a lugar algum. Afinal de contas, o líder tem à tua frente um tabuleiro com todas as informações, com todas as peças que ele precisa movimentar. Só que ele não consegue fazer isso tudo de uma vez. Por isso que a lei da prioridade faz muita diferença. Você saber o que você precisa priorizar e como você tem que fazer isso. A primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade, aonde ele tem que atuar. Com tantas possibilidades, com tantas formas de fazer alguma coisa e tantas atividades para realizar, um dos métodos interessantes para se usar é o princípio de Pareto, que você faz o 80-20. Quais são as 20 coisas mais importantes que você fizer de forma efetiva, vai te dar 80% do seu resultado. É a mesma coisa se você tem uma equipe de vendas e você tem ali de 10, os 2 melhores vendedores seu. Você vai criar campanhas pensando nesses 2 melhores vendedores, para estimular esses 2 melhores vendedores, porque você sabe que se esses 2 estiverem mais estimulados, eles vão te entregar 80% da sua produtividade. Então, você vai focar a sua energia pensando em estratégia para atingir esses 2. É claro, aí você vai falar, então você está dizendo, Beth, que eu não vou olhar para o resto da equipe? Não, não, porque esses 2 vão puxar o grupo mediano aí que está no meio de campo e os que estão ali, que não entregam, estão gateando, é sua responsabilidade desenvolver. E aí você vai pensar em estratégias como você pode fazer isso. É a mesma coisa quando você é um vendedor. Você tem vários clientes. E aí tem aqueles clientes que compram de você todo mês, que garante a tua comissão todo mês. Se você tiver 4, 5 clientes que te liguem solicitando um determinado produto, quem é o cliente que você vai priorizar? Aquele que todo mês compra de você. Aquele você não vai deixar faltar mercadoria. É muito mais fácil você justificar para aquele outro que te compra de vez em quando que você não tenha mercadoria do que deixar de atender aquele cliente que todo mês você conta com as compras dele e ele conta com você, entendeu? Então, pensa assim, use Pareto para todas as vezes que você tiver várias situações e precisar escolher quais são as prioridades dentro daquela situação. Outra forma de você também definir isso é considerando os 3 R's. E é isso que eu vou descrever aqui agora, os 3 R's, como você olhar para essa situação. E quais seriam esses 3 R's? Requisito, retorno e recompensa. Agora, detalhar um pouquinho de cada um deles. Requisito. No trabalho, todos nós temos responsabilidades. Seja o empregado, o diretor, o CEO, a faxineira, o vendedor, o caixa, o atendente, cada um tem as suas responsabilidades de acordo com seu cargo, a sua função. Na vida, você tem as responsabilidades com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Então, nós sempre temos coisas que nós temos que fazer com alguém ou para alguém. E aí, quando a gente fala do quesito, do número 1, que é o requisito, a gente faz a seguinte pergunta: o que
só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim e depende de mim para que isso aconteça. Esse é o requisito. Qual é a situação que eu tenho que avaliar, ou atividade que eu tenho que realizar, ou atitude que eu tenho que tomar, que é assim, só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim e só eu tenho poder de fazer aquilo acontecer. Então aí, quais são os requisitos, quais são os critérios, o que é que só depende de mim? Segundo, o que é que me dá mais retorno? As pessoas são mais produtivas quando elas fazem algo que as deixa mais feliz ou elas estão usando mais as suas habilidades naturais e seus pontos fortes. O líder deve se manter fora da sua zona de conforto, porém ele deve se manter dentro dos seus pontos fortes, das suas zonas de força, onde as suas maiores habilidades seja usufruída, seja usada. Então, ele não pode abrir mão disso. E cada vez que você usa a tua equipe, usando a melhor habilidade de cada um, ponto forte de cada um, com certeza essas pessoas serão mais produtivas, te entregarão o melhor resultado. Tem algo que eu faço que tem outras pessoas que conseguem fazer 80% desse algo com a mesma maestria que eu faço, com a mesma qualidade que eu faço? Nesse caso, eu delego. Não é o fato de eu saber fazer bem feito algo, eu ter habilidade para fazer algo que eu tenho que fazer. Lembre-se da lei da prioridade. Fazer atividade não é sinônimo de realização. Então, muitas vezes, algo que eu faço bem, mas que eu tenha gente na minha equipe que também faça tão bem e vai entregar 80% daquele resultado com maestria, delego aquilo e vou colocar as minhas energias no que realmente só eu consigo fazer, que eu farei diferença naquele processo como todo. E dessas coisas, dessas prioridades, o que me produz maior recompensa? Há muitas coisas que brilham os nossos olhos, mas poucas delas conquistam o nosso coração. Então, pense nessas atividades ou em tudo que você está fazendo, ou como você está direcionando as pessoas da tua equipe para fazer alguma atividade. O que dá mais recompensa, dá mais satisfação dessas pessoas estar realizando? Muitas vezes, você fazendo isso, as pessoas ficam cada vez mais felizes. Imagina que você tem alguém que é muito bom vendedor e você fica deixando ele fazer uma parte administrativa ali que ele não é muito bom. Se ele puder delegar aquela atividade administrativa e vender mais, ele vai ter um faturamento maior das vendas dele, ele vai poder se divertir mais com a família dele, aquilo vai gerar mais recompensa, porque ele pode realizar mais sonhos privados. Então, sempre se atenta no que está te gerando mais recompensa. Qual é o trabalho que você realizando te traz mais momentos de prazeres, de alegrias? Quais são as outras coisas que, se você priorizar as atividades certas, você vai ganhar tempo para fazer as outras coisas que para você é importante? Então, na hora que você pensa nessa recompensa, nesse reconhecimento, é olhando para esse cenário. Outra coisa importante é você ter clareza dos seus pontos fortes e como você está usando esses pontos fortes. Como você está implementando e priorizando. Até para que você olhe para aquilo ali depois, faça uma avaliação e possa reorganizar suas prioridades, se isso for o caso. John Max traz um exemplo no livro dele dizendo o seguinte, que ele colocou lá 4 áreas dele que ele ia priorizar para dirigir as empresas dele, para fazer as palestras, fazer os treinamentos, tudo que ele queria. E aí ele dividiu o tempo da seguinte forma. 19% era dedicado à liderança, 38% dedicado à comunicação, 31% dedicado à criação e 12% ao trabalho em rede, em equipe lá. Isso era a divisão usando os pontos fortes dele. E aí no final de um ano ele deparou que naquele ano ele tinha investido muito mais tempo liderando uma das suas empresas, em vez de fazendo as palestras que dava mais prazer, fazendo os treinamentos, fazendo o que ele realmente queria, que é dedicar mais tempo, que seria na comunicação, liderando e fazendo gestão de uma determinada empresa. E ele chegou à conclusão
que apesar de dor no coração, se fazia necessário desfazer daquela empresa, porque ele não estava usando sua maior habilidade e automaticamente ele não estava sendo produtivo do jeito que ele deveria para ele ter o retorno que ele precisaria dentro do contexto. Então, é muito importante fazer essa avaliação. Se você é um líder e está aí, que você fazendo gestão de pessoas, aplicando feedback, desenvolvendo a tua equipe, está ali dentro dos seus pontos fortes, é algo que você precisa trabalhar, e você está investindo ali, muito tempo no serviço administrativo sem dar atenção para as pessoas, você precisa reavaliar isso. Será que não tem ninguém para fazer aquele serviço administrativo e você vai delegar para alguém? Não tem outra forma de você ganhar mais tempo para fazer gestão das pessoas para que elas sejam mais produtivas? Então, é importante você conseguir reorganizar suas prioridades e avaliar o que é importante para você. Você, como líder, tem a responsabilidade de olhar para essas prioridades e tomar decisões. E muitas vezes decisões difíceis e impopulares. Mas faz parte da situação, faz parte do jogo. Lembro que certa vez eu precisava mudar uma equipe de um horário que era extremamente confortável para eles, para um outro horário que ninguém queria trabalhar. Porém, eu tinha mais necessidade de gente naquele horário, que eu tinha um número de clientes maior para ser atendido naquele horário do que no outro. E assim, desculpa, eu preciso tomar decisões. As pessoas vão gostar ou não, elas precisam compreender a necessidade daquilo. Mas você não pode deixar de tomar uma decisão para agradar outras pessoas. Você não pode deixar de priorizar o que realmente faz sentido e é importante. E outra coisa, nunca se confunda em atividade com realização. Seu maior papel é conseguir convencer ou estimular o seu pessoal a se concentrar no que realmente vai fazer a diferença e vai fazer o seu resultado acontecer. Muitas vezes as pessoas ficam se perdendo querendo fazer as coisas mais fáceis e precisa fazer outras. Imagina que pessoas que trabalham com vendas através do contato telefônico, ela fica ali fazendo análise, mandando 500 propostas e muitas vezes proposta até para cliente que ela sabe que não vai vender, mas ligar para clientes e levar novos não é tão mais difíceis que ela fica postergando e ela tem que ter clareza que assim, é só assim que ela vai atingir o seu resultado. Então, é importante você ter clareza do que você precisa abrir mão, o que você precisa delegar para que o outro faça, o que realmente não faz sentido nenhum fazer e que assim, você nem vai mais olhar para aquilo, o que realmente só depende de você, só você pode fazer e você vai sair da zona de conforto e usar todo o seu potencial para entregar o melhor. Olhar para cada um e entender como cada um pode contribuir com seus pontos fortes. Isso sim, vai ser priorizar, fazer o que tem que ser feito rumo às conquistas do seu sonho e dos seus objetivos. Agora vamos ver como usar a lei das prioridades para a nossa vida, no dia a dia. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, você está disposto a dar uma sacudida aí na tua vida e ver o que realmente não está funcionando e o que você quer mudar e está disposto a sair da zona de conforto para entrar em ação e transformar esse momento e transformar o que realmente precisa ser transformado? Se você está a fim de fazer isso, pega um papel, olha o que não está dando certo, escreve por que isso não está acontecendo, vê o que deve ser feito, quais ações que você sabe que se você priorizasse mudaria aquele cenário. Faça isso e você vai ver o resultado. Só que não desista no primeiro obstáculo, porque isso é priorizar. E priorizar também é dizer não para as coisas fáceis e continuar persistindo aonde você precisa fazer. Segundo, se você ainda não fez isso, dá uma pausa aí e para responder as 3 perguntas dos 3 R's. Mas na hora que você responder isso, não olhe só para a tua carreira, olha para a tua família, olha para a tua vida como um todo, olha para todo o contexto, considerando o que você realmente gosta, o que você não gosta, o que é importante para você. Então responde aí as 3 perguntas. Quais são seus requisitos, o que lhe dá maior retorno e o que te produz maior recompensa?
Responde essas 3 perguntas. E depois que você responder isso, dá uma olhada nas atividades que você está realizando. E se tem atividades que você está realizando que não contribui para você atender as 3 respostas destas perguntas, está na hora de você abandonar isso ou delegar essas atividades. Fica a dica. Atento e pense em tudo. Família, carreira, satisfação pessoal, estudo. Pense num todo. Agora é para você, para sua vida. Terceiro e último. Pessoas de sucesso vivem de acordo com a lei das prioridades. Você, como líder, olhando para o seu departamento, para a sua equipe, para a sua empresa, você tem priorizando realmente as atividades que faz você alcançar o próximo objetivo, chegar num próximo degrau? Você está tendo aquela visão antecipada, olhando a empresa como um todo, enxergando lá na frente para entender quais são os próximos passos que a tua equipe tem que dar? Se você não está fazendo isso, se você está aqui enfurnado em atividades que não vão te levar a lugar nenhum, não vai fazer com que você chegue no teu objetivo, está na hora de parar e reavaliar esse contexto. Pense o seguinte: um líder de sucesso não é aquele que vence sozinho, é aquele que tem uma equipe com pessoas de sucesso. E para você ensinar a tua equipe a ter sucesso, você precisa ensinar os membros da sua equipe a priorizar o que realmente é importante. E se você, colocando todas essas dicas em práticas, viu alguma mudança, viu o resultado, entendeu que não fez diferença nenhuma, comente aqui debaixo desse vídeo, deixa a gente entender como você está atuando, ou de repente até te ajudar a fazer algum ajuste. Conta aqui pra gente. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!